Glória a Deus. Os irmãos podem sentar, eu saúdo com a paz do Senhor. Confesso, pastor, que essa semana quase que eu ligo para o Senhor, digo, pastor, chamo o irmão Joviano aí, que ele está na sua área ali, mas Deus é bom, irmãos, e Deus tem preparado para nós nesses últimos dias coisas que nós nem entendemos. Às vezes, quando olhamos para o mundo, irmãos, e vemos as coisas acontecendo, nós vemos que parece que não vai dar, mas tudo que está neste mundo, isso aqui eu já tenho pregado, já tenho falado nas lições aqui, uma máxima que a minha mãe sempre usou e tem norteado a minha vida, irmãos, quando nós olhamos para este mundo, quando eu olho para este mundo e vejo, vai ser neste mundo que eu vou criar o meu filho, vai ser neste mundo que os meus netos vão ser criados. E eu alegro a minha vida que esse ditado que minha mãe usa, eu creio não encontrei na palavra de Deus, que ela diz sempre assim, que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba, sem que Ele permita e sem que haja um propósito. Estamos vivendo dias difíceis, verdadeiramente, irmãos, dias em que desde a minha conversão pensei que nunca passaríamos. Dias em que muitas vezes, ainda que a nossa opinião esteja arraigada na verdade, nós não podemos negar ela, nós precisamos retroceder, irmãos. Mas não é um retrocesso para a derrota, não é um retrocesso para a covardia, mas sim um retrocesso, irmãos, para nos armarmos de mais subsídios para continuarmos afirmando a palavra de Deus. A verdade prática, viva e absoluta da vida de qualquer ser humano que existe sobre a face da terra, seja ele filho de Deus ou criatura de Deus, está baseada na palavra de Deus. Verdade absoluta que não aceita nenhuma relativização, embora os homens tentem hoje, irmãos, mudar, e os irmãos têm conhecimento disso. O irmão André está aqui, eu creio que eu vi ele, o irmão me disse um dia, não compra, irmão. Eu disse, eu estou o irmão André lá, não compra, irmão. Eu digo, vou comprar uma Bíblia inclusiva. Tem uma Bíblia que é contrária, foi formada por homens, foram tirados contextos, versículos, desmanchando, irmãos, ou uma tentativa vã, de desmanchar a verdade de Deus, mas é preciso, irmãos, entender. Quando eu era jovem, eu lutava karatê, irmãos, de competição, na época não tinha MMA, eu era meio loucão, Acho que o irmão Goni, você lembra esses tempos, irmão? Nós estudávamos, eu lembro do irmão há muito tempo. E, irmãos, e ali eu sempre aprendi o seguinte naquelas lutas: tu tem que conhecer as fraquezas do teu adversário, tu tem que conhecer as estratégias que ele usa para vencer, para poder ter vitória. E eu trouxe isso hoje, no dia de hoje, para a minha vida espiritual, irmãos, e eu tenho buscado entender como é a ação, não só do inimigo, mas na cabeça dessas pessoas, para que eu possa continuar propagando essa verdade, irmãos, com autoridade. Sei que toda autoridade vem de Deus, e não há autoridade, a palavra diz, que não seja instituída por Deus, mas os dias que nós vivemos, irmão Luiz Goni, é trabalhoso, é difícil. Há alguns anos atrás trabalhávamos ali, irmãos, na penitenciária modulada, depois pararam os trabalhos ali, nós trabalhávamos evangelizando na madrugada com o irmão Queijo, o irmão Claudenir, tínhamos um grupo, alguns irmãos aqui lembram, até participaram, semeando a esperança na madrugada, uma Kombi velha, irmãos, que mais andava pela misericórdia de Deus, mas nós fomos para preso, a irmã Itália, que estava junto conosco, fomos para preso, fomos apedrejados, mas nós estávamos ali, irmãos, falando a palavra de Deus. Nos dias de hoje, irmãos, nós não encontramos mais facilidades para isso. Porque se naquele tempo nós oferecíamos a verdade para as pessoas, e muitos aceitavam, alguns rejeitavam, hoje, pela lei, somos criminalizados, irmãos, justamente por estarmos falando e anunciando a verdade de Deus. Mas ai de nós. Sabe aquele versículo quando o apóstolo Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o evangelho? Ele tinha sido apedrejado, tinha sido espancado e foi tirado como morto, diz a Bíblia, para fora da cidade. E quando ele foi sarado, quando tentaram dizer, não vai mais, não vai dar certo isso aí, não tem como. Ele disse o quê, irmãos? Ai de mim se não pregar o evangelho. E isso, irmão, é uma palavra que fica no meu coração nesses dias e até mesmo dentro desta lição aqui, que eu batalhei, irmãos, eu batalhei muito. Eu estive escalado na rádio na terça-feira e na sexta-feira, e eu disse, meu Deus, justamente nessa semana com esse assunto, o Senhor me enche de responsabilidade, mas Deus tem dado graça à minha vida. E eu tenho conversado com pessoas, até mesmo que praticam essas coisas que aqui estão as três, irmãos, que nós vamos ver hoje. E Deus tem me dado graça.
E Deus tem me usado a minha vida até para refazer casamentos, irmão, o meu e da minha esposa, né? Ela não está aqui hoje, né, devido ao tempo. Ela ficou com muitas responsabilidades no lar. Esse amor, eu vou ficar para lavar roupa, limpar a casa, mas eu não vou ir, mas Deus está contigo. E quando nós muitas vezes falamos, irmãos, a verdade, a palavra do Senhor, para até famílias que estavam destruídas. Eu tenho testemunhos assim de 4 horas da manhã, receberam uma ligação de uma irmã: Guilherme, vem aqui em casa agora, pega a irmã e vem. E nós chamávamos um táxi e íamos, e a família estava destruída. Mas Deus, por sua misericórdia, por falarmos a verdade, irmãos, por pregarmos essa verdade em cima do erro, em cima de coisas que, como estão aqui nesse dia, Deus tem agido e dado vitória. Amém? Hoje nós vamos falar, irmãos, a este assunto que já está nesse trimestre, né? Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Falar nisso agora pela manhã, eu recebi um telefonema de uma prima minha que mora em Canoas. Ela é cristã e ela nunca casou, e a vida dela, ela tem um ministério tão lindo, pastor, que é cuidar de enfermos, e ela não se deu conta. E ela chorou e disse assim, ela me chamou de Mãozinho, meu apelido: Mãozinho, eu não aguento mais. Eu digo: cumpre o teu ministério, porque Deus vai te abençoar. Assim, olha, as pessoas não se dão conta que estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Até para nós que cremos, irmãos, que aguardamos, que clamamos, que dizemos Maranata, né? Maranatá, hora vem, Senhor Jesus. Até para nós, irmãos, são dias em que muitas vezes nós pensamos em largar a cruz, porque são grandes dificuldades, mas existe um que está conosco, irmãos, todos os dias de nossas vidas, nos alertando: olha, é a última milha, cuidado, é a última milha, não faz nada que fuja da palavra de Deus, porque tu está vivendo a última milha. Nós estamos ali, irmãos, tem dias, alguns dias eu acordei pesadelos a respeito disso, mas aquela preocupação de pregar a palavra de Deus, de levar a verdade aos necessitados, irmãos. Eu cheguei a acordar, pastor, que eu ia pedir para a minha irmã Cátia chamar uma ambulância para o hospital com uma dor no peito, que parece que eu ia morrer. De tristeza, chorando, orando a Deus. Mas eu pude entender e posso entender, irmãos, são os últimos dias. Por isso, irmãos, nós vamos falar esse assunto aqui, que é muito delicado. Embora alguns digam que não, os irmãos sabem disso, muito polêmico nesses últimos dias. Mas é preciso, como eu disse no início da minha fala, estar alerta, porque o inimigo das nossas vidas, aquele que quer destruir a nossa fé e quer nos afastar dos caminhos do Senhor, ele não dorme, irmãos. Num simples olhar, numa palavra, num pensamento, nós estamos muitas vezes, irmão, dando ouvido a ele e colocando em risco a nossa salvação. Amém? A lição de hoje, irmãos, nós vamos tratar a respeito da sutileza da imoralidade sexual. Nós temos visto neste mundo, irmãos, vocês não imaginam. Consegui salvar alguns textos aqui, mas o que eu escrevi e botei fora, porque eu achava que era muito forte. Então nós vamos hoje tentar, irmãos, chegar a isso. Eu trouxe aqui até junto um livro que eu pesquisei. Eu não vou ler aqui, irmãos, tudo, porque para não ficar ofensivo para ninguém. O nome desse livro aqui é A Estratégia, a Agenda. O nome dela é a Agenda. É traduzido para o português em Estratégia. Assim, o plano dos homossexuais para transformar a sociedade. Nós estamos vivendo diante de um problema muito sério, irmão. Muito grave, que tem atingido as nossas famílias, e muitas vezes nós não estamos prestando atenção na sutileza do inimigo. Dentro dos desenhos animados aos quais nossos filhos têm assistido. Dentro das novelas que muitas pessoas ficam diante da TV. Se os irmãos, eu não olho, irmãos, mas eu converso com as pessoas. Domingo passado fui visitar um casal, uns irmãos nossos, que estão meio afastados, estão entristecidos, e orando ali, e a irmã confessou: olha, irmão, a minha vida, eu sei, como canta aquele cantor gospel, né? A novela, ela dá um nó no crente, depois ela vela. Diz: eu sei disso, irmão, mas eu não consigo vencer. E eu digo: em nome de Jesus, tu vai vencer. Oramos e Deus usou para entregar uma palavra por misericórdia para eles, irmãos. As pessoas não estão se dando conta. Satanás, desde que aceitamos a Cristo, nós entendemos, irmãos, e eu vou falar esse nome, me perdoem, que eu não gosto de falar muito nele, porque eu não tenho nada com ele, mas hoje vai ser usado. Ele vem, como dizem, com um sapatinho de algodão, né? Ele vem na sutileza, assim, ó, na manha, né? Para nos pegar de surpresa, irmãos. Quando eu comecei a minha caminhada com Cristo, irmãos, eu comecei para valer. Eu tinha uns 3 meses de convertido,
lá na Igreja Batista Nacional, lá na Duque, lá embaixo. E o pastor disse, irmão, eu quero que tu pregue hoje. Mas pastor, eu mal entendo de Bíblia, eu comecei agora, né? Não tenho... Não, mas prega, fala do teu testemunho, que Deus fez na tua vida. E assim foi, irmãos. E ali Deus me mostrou uma coisa, que o achismo está matando muita gente. Eu tenho conversado com irmãos de outras denominações, eu acho, não temos que achar nada, nós temos aqui o único guia que pode nos levar para Cristo. Nós não precisamos achar nada, irmãos. Nós temos que achar os subsídios para que a nossa verdade, que está em nós, que vem de Deus, seja disseminada por este mundo. E quando nós falamos, irmãos, na maneira sutil de Satanás trabalhar, existe aqui dentro uma armadura, irmãos, existe argumentos, porque a coisa mais feia que tem, meu pai sempre citava, né? Eu já falei aqui, Heródoto, meu pai citava, que ele dizia assim, o verdadeiro homem, o verdadeiro ser humano é aquele que tenta expor as suas ideias, os seus pensamentos com argumentos plausíveis, aceitáveis, e não tenta impor com violência, com palavras obscenas, nem com gritos. E então, irmãos, é preciso que nós tenhamos subsídios. Um advogado, quando chega dentro de um júri, irmãos, não sou advogado, mas nós temos o irmão André lá, quase um advogado, né? Eu converso com o irmão, que o irmão entende das coisas, né? Ele chega ali, irmãos, com um plano armado. Outro dia eu assisti rapidamente uma entrevista, uma reportagem de um júri a respeito de 6 ou 7 homens que mataram um menino. Os irmãos devem ter visto ali. A defesa de um deles, irmão, a advogada foi buscar subsídios dentro da medicina, dizendo que a culpa dele ter morrido era dele. Porque ele tinha um problema no coração e ele tomava muito anticoagulante, tomava muito remédio que não permitia que o sangue coagulasse. Que a garrafada foi só a gente, mas a culpa da morte foi dele, porque ele tinha aquela enfermidade. Nós temos que estar preparados, irmãos, porque as pessoas que hoje usam as mídias, as redes sociais para falar contra o Evangelho, irmãos, eles não são crianças. Satanás não dorme, Satanás não é pequeno. E ele usa as pessoas, irmãos, e muitas vezes com palavras de convencimento que eu já vi, irmãos. Eu já intercedi em conversas, pedi licença e entrei, porque eu vi pessoas desclassificando um cristão, desmoralizando um pastor pelas suas atitudes, buscando justamente esses pequenos sutilezas, irmão, para alcançar, tentando desmentir o Evangelho, desmentir a vida cristã. Por isso é necessário estar atento, irmãos. E nesta manhã, já estou indo longe demais nessa explanação, nesta manhã nós vamos estudar, irmãos, a sutileza dos ataques do diabo, né, irmão? Contra a nossa vida cristã, atingindo o homem, onde o homem é mais fraco, na carne. Amém? Os irmãos concordam comigo que a parte mais fraca nossa é a carne? É a carne, irmãos. Nós temos uma dor, a dor é no corpo. Nós muitas vezes nos dobramos para a dor. E não é fácil, irmãos. Eu já passei por dores fortíssimas. Quem teve aqui uma passagem de cálculo renal, dizem os entendidos que é 5 ou 6 vezes pior do que uma dor de parto. Eu nunca tive dor de parto, irmão, não sei, mas assim, me prostrou completamente aquela dor. Mas quando nós olhamos, irmãos, para a nossa carne e vemos quão fraco nós somos nesse ponto, é preciso fortalecer as nossas vidas. Hoje vemos, irmãos, essa escatologia percebida que está aí, esse tal de hiperpreterismo dizendo que não precisa jejuar mais, que isso é bobagem, que o sacrifício perfeito foi feito. Mentira, irmãos, nós só matamos a nossa carne, não satisfazendo os desejos da carne. Ninguém morre se passar 8 horas sem comer, irmãos, ninguém morre. Ninguém morre se passar um dia inteiro sem deixar de fazer algo que gosta para satisfazer a sua carne. Isso se chama consagração a Deus. E é preciso que nós venhamos a nos armar, irmão, da presença do Espírito Santo de Deus. João capítulo 15, verso 5, a última parte de Jesus Cristo diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Ele não habita em templo impuro, irmãos. Então vamos limpar a casa, vamos purificar o corpo. Vamos purificar, nós vimos aqui esse versículo que lemos hoje em 1 Coríntios 6, ou 15, ou 20, aqui, vamos purificar o corpo. Porque o Espírito Santo de Deus não habita em templo impuro. Por isso precisamos estar atentos, irmãos. E vamos começar então. Amém? Na revista aí, eu quero fazer assim, irmãos, eu confesso aos irmãos que eu tive bastante dificuldade, porque eu sei que isso aqui vai parar no Facebook, né, irmãos? Então eu busquei muito usar palavras, usar termos, né, de que não venha a agredir ninguém. Não que eu tenha medo de um processo, não, irmãos.
Mas eu não quero agredir ninguém, porque eu aprendi de Deus que Ele ama toda criatura, não importa se é pecador ou não. Amém? Então vamos começar aqui, irmãos. Nesta lição, a introdução da revista diz: abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Devido, irmãos, à evolução do conhecimento, e isso está na Bíblia, nós vemos no Velho Testamento e no Novo Testamento, Daniel dizendo, a ciência vai crescer, a ciência vai evoluir, e os homens vão esquecer dos preceitos divinos. A Igreja Católica muitas vezes colocou dogmas, bulas papais, artigos de fé, obrigando os homens a aceitar aquilo que não entendiam. Eu não ia falar a respeito deles, mas falei. E o que aconteceu, irmãos? Nós pegamos um costume, ficou arraigado em nossas personalidades, no nosso caráter, um costume de aceitar as coisas, às vezes, sem questionar, irmãos. Então, nós precisamos questionar as coisas. E sabe aonde está a resposta do nosso questionamento a respeito das coisas espirituais? Está aqui dentro, irmãos. Muitas vezes as pessoas, olha, não pode entrar aqui. Não, mas por que não pode entrar aqui? Não pode fazer, não, porque existe um motivo pela qual uma proibição é levantada ou retirada. Sempre existe um motivo e nós precisamos, irmãos, como homens e mulheres espirituais preocupados com a nossa salvação, estar atentos a isso. Nós vimos aqui, acabamos de fazer leitura, que aquilo que não era pecado hoje parece que era pecado hoje parece que não é. Porque, irmãos, devido ao fato dos homens não fazerem um bom uso da liberdade. Liberdade não é libertinagem. Liberdade é viver os nossos direitos, irmãos, respeitando o direito dos outros, dentro da ética, da moral e dos bons costumes. Se escapou daí, irmãos, é libertinagem. O corpo é meu, não é o que dizem hoje? Eu tenho a autoridade sobre o meu corpo. Eu faço escolha, eu quero fazer, eu faço, uso o meu corpo como eu quero, é meu. Mentira, irmãos. Nós só podemos afirmar do que é nosso aquilo para o qual pagamos um preço. O irmão tem o carro lá, não é mais seu, viu, irmão, é meu. Agora é meu, pode dar minha chave aqui. Não existe isso, irmãos. Se eu não pagar, o irmão quiser vender, eu não pagar, eu não vou ter propriedade sobre ele. Quem foi que pagou o preço, irmãos, até mesmo pela nossa saúde física? Porque a minha Bíblia, a tua Bíblia, fala lá em Isaías 53, que ele levou sobre seus ombros toda a enfermidade. Quem é que me deu saúde? Eu era capaz de fazer algo por mim? Não, irmãos. Quando ele decide, está decidido. Por isso, nós precisamos olhar com muita atenção como usamos a liberdade que temos em Cristo. Porque existe alguém, irmãos, que está lá nos céus, com seus olhos maravilhosos fixos na terra, procurando os fiéis, aqueles que seguem a sua verdade. Vamos deixar de lado, irmãos, então, essa questão de que podemos fazer o que quisermos. Nunca podemos, irmãos, fazer o que quisermos. Eu quero ler aqui, irmãos, uma introdução que eu escrevi. Eu disse para minha esposa, eu não vou falar muito, não, irmão. Amor, eu vou ler isso aqui para não complicar minha vida. Nas últimas décadas, temos assistido uma série de mudanças muito profundas na maneira como a sociedade tem se comportado como um todo. A palavra de Deus nos ensina em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3, dizendo: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Dentro desse contexto, as mais profundas mudanças são aquelas que estão ligadas à sexualidade. Os irmãos não concordam comigo? Qual é o assunto em debate agora? Qual é o assunto? Não é a questão do empoderamento feminino, embora nós saibamos que exista. Não é a drogatização, parece que perdeu a força até. As dificuldades que o país está passando, o mundo está passando, na área social, na área financeira, para ficar de lado. Mas há uma ênfase muito grande, irmãos, neste movimento estranho que está aí para que todos aceitem como eles são. Nós somos obrigados muitas vezes a aceitar, irmãos. Eu não aceito. E já disse um dia, ele quer chamar a polícia, quer me processar, me leva preso. Mas eu não sou obrigado a aceitar.
Em uma pesquisa no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi feita uma pesquisa, irmãos, a respeito deste assunto. 96,48% se declaram heterossexuais e contra este movimento que está aí. 4,26% se isentaram. E o resto, irmãos, a minoria, mas a minoria das minorias, ou pratica ou é favorável, e querem dominar a maioria. Eu não sei, irmãos, mas eu me criei sabendo isso, que a maioria vence. Não é assim? Estamos em 3, vamos embora, vamos, quem é que decide? 2 decidirem e 1 para ficar. Vão embora. Não é assim? Nós temos que cuidar muito, irmãos, que o contexto que nós estamos vivendo hoje está completamente ligado à sexualidade. Em qualquer canto onde formos, irmãos, não há um momento de uma discussão, de uma conversa, de um debate que não se chegue a esse ponto. Por isso, irmão, nós precisamos cuidar mais dessas coisas. Cada vez mais práticas que fogem da forma tradicional de expressar a sexualidade ganham a aprovação de muitos setores da sociedade, chegando a atingir até mesmo requisitos usados para fazer a seleção de vagas no trabalho. Uma sobrinha minha, um dia uma irmã me criticou, não pode usar exemplo da tua família, mas é o que eu conheço. Ela estava em Santa Maria e foi procurar um emprego, lá tinha vagas. E a moça assim, qual é a tua prática? Como tu define sexualmente? Eu sou mulher. Tá bom, qualquer coisa a gente liga. E ela se deu conta, irmãos, estavam usando um critério de sexualidade para fazer escolha para alguém um elemento que ocupasse aquela vaga. O sexo livre, praticado fora do casamento, a infidelidade conjugal e o homossexualismo tornaram-se práticas cada vez mais normais dentro desse nosso modelo cultural. E como ficamos, como sendo cristãos? Estamos em guerra espiritual, mas é uma guerra. Nós podemos ver em Efésios 6,12, principalmente o 12, irmãos, a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas contra as potestades do mal nos lugares celestiais. De um lado da guerra estão aqueles que acreditam nos valores tradicionais e padrões bíblicos para definir o que é certo e o que é errado. Estamos defendendo os princípios morais históricos que têm norteado desde sempre os caminhos da sociedade e lutando para preservar a integridade de nossos lares e famílias. Do outro lado estão aqueles que acreditam no vale tudo. São homens e mulheres que não aceitam e nunca aceitarão restrições ou limites morais à sua liberdade sexual. O resultado é que estamos enganjados em uma luta ferrenha e sem quartel, com batalhas ferozes, baixas verdadeiras e consequências muito reais. Para nós, que abraçamos uma compreensão tradicional de fé, família e liberdade, o desafio é realmente muito grande. O Espírito Santo de Deus tem permitido, tal qual, irmãos, ele levou o nosso Salvador Jesus Cristo ao deserto para ser tentado. Creiam nisso, irmãos. Ele está permitindo. Está chegando a hora de ver quem é e quem não é. Lembra Malaquias, da 3, que diz que Deus fala a Malaquias? Que nós olharíamos e com nossos olhos nós veríamos a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Está chegando a hora, irmãos. Eu não estou aqui para apavorar os irmãos Malaquias, para pedir que os irmãos se preparem. Está chegando a hora. Nós tivemos o passamento desta irmã agora, né? Filha do irmão Luiz, ontem foi, né? Ontem foi. Irmãos, eu creio que Deus, esse é um entendimento meu, não é bíblico, nem filosófico, nem teológico, entendimento meu. Ele olha assim, irmãos, e vê que esse aqui não vai resistir. Vou pegar para ele. É meu, não vai se perder. Amém? Esse é um entendimento meu. Vamos seguir então, irmãos, adiante. No tópico 1, nós temos o primeiro tópico, a revolução sexual. O primeiro subtópico diz assim, o novo paradigma para a sexualidade. O paradigma, ou o modelo, né, irmãos, judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. Dentro deste modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela.
Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que deveria ser exercida dentro de padrões estabelecidos por esse modelo. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, não consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria expressar. Vou ler, irmãos. Os pesquisadores costumam vincular essas mudanças comportamentais em relação à expressão da livre sexualidade aos acontecimentos ocorridos nos anos 1960. O aparecimento do movimento hippie. Quem é aqui que não... Acho que eu sou mais velho de vocês aqui, não, talvez não. Aqueles que passaram pela década de 60, né, irmão Luiz? Nós que andamos meio perto. Irmãos, eu assisti o filme, eu tinha uma namorada e ela era hippie, e eu assisti o filme Hair. Eu não aconselho os irmãos a olhar aquela imundícia, não. Mas eu assisti em pé, irmãos, no fundo do cinema, de tanta gente que tinha. Sabe o que era pregado ali, irmãos? O amor livre. A liberalidade sexual. E nós estávamos ali, agora, vamos lá, é isso aí. Nós estávamos ali, irmãos. Mas a nossa cabeça, irmãos, eu creio que eu tinha 16 anos. Eu nasci em 59, eu não creio, um pouquinho mais talvez. Mas nós estávamos ali, irmãos, assistindo aquelas coisas, absorvendo, irmãos, como uma esponja. Não tínhamos fundamento bíblico, não tinha fundamento moral, não tinha fundamento espiritual, não tinha fundamento de experiências, mas estávamos absorvendo aquela imundície. Agora eu vou fazer o que eu quero. Eu entendi que o meu corpo é meu, a minha vida é minha, e ainda dizíamos assim, sou eu quem vou responder por ela. Mentira, irmãos. Quando eu aceitei o evangelho, eu vi que quem respondeu por mim foi ele, lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. Mas este movimento, irmãos, foi o que deu o princípio de todas as coisas. Pregava o sexo livre, assim como uma vida sem compromissos ou responsabilidade, sendo cada um livre para viver como quisesse, sem se preocupar com o respeito mútuo. Uma das coisas, depois desse tempo, irmãos, eu estive participando, o irmão Luiz deve lembrar, irmão, o senhor como exemplo, lembra da TFP, irmão? Não sei se o irmão fui da TFP também. Não foi propriedade. Era um movimento paralelo à Igreja Católica, eram favoráveis à Idade Média, né? Nós fazíamos reuniões prestosum, né? Lá eu aprendi a falar latim, e muito, irmãos, do que eu aprendi hoje, dentro do Evangelho, era paralelo à Igreja Católica. Muitas das coisas que eu aprendi hoje, que eu tenho hoje, começou lá o meu aprendizado. Quem conheceu aqui o pastor Clóvis Pinto da Silveira, o professor, perdão, ele era homossexual, assumido. Mas eu conversava, tinha muito respeito por ele e muito por mim, irmãos. Às vezes nós tínhamos 2 aulas, ele dava SPB e dava história. E uma aula era só eu e ele debatendo. Os outros adoravam, né? Não tinha aula. E nós só debatendo, irmão, a respeito de história, religião, filosofia, sobre a história da Grécia, porque eu estudava quando eu estava na TFP. Nós tínhamos reuniões dessas prestosum, em que nos davam um assunto, nós éramos obrigados a pesquisar uma semana para participar numa sala de aula, e eu participei de uma CEFAC em São Paulo, uma semana de formação de comunista, junto com eles, eu era um jovem. Muitas coisas boas ficaram, irmãos. Eu rezava 3 terços, um rosário por dia, irmãos. As pessoas, rezou o rosário. Não, 1 terço, mais 1 terço, mais 1 terço, então um rosário. Eu tinha 1 terço com umas bolas desse tamanho assim. Isso aí na rua, irmão, rezando. Dava para chegar sobre o Pater Nosso, que no Santo Fiat, no Mentum, Avenida, Raimtum, Filha do Voluto. Eu rezava até em latim, irmãos. Então essas coisas, o respeito pelo aquilo que é de Deus, ficou em mim. E lá, irmãos, eu aprendi isso que nós estamos falando aqui. O que é errado, irmãos? Nós tínhamos aqui 2, a sede era aqui, dobrando aqui nos fundos, a casa grande aqui. Tínhamos 2 líderes, o apóstolo itinerante e o apóstolo coadjuvante. O itinerante, ele andava o seu Diogo Shoguaki, lembra? Um japonesinho assim. Nos ensinavam a lutar karatê. Tem prova amanhã, Guilherme? Tem, então pega o teu livro e vem para cá. E ali ensinavam física, matemática, e incentivavam a juventude a procurar conhecimento. Foi muito bom, irmãos, aquilo ali. E nesta área, ele mais batia, irmãos, preservar a castidade. O 6º mandamento da Igreja Católica é esse: preservar a castidade, se guardar para o casamento, saber utilizar esta bênção chamada sexo de Deus para a nossa vida, não só para a procriação, mas para a nossa alegria também.
E eles ensinavam isso, irmãos, cobravam. Embora ensinassem outras coisas, como adorar Maria, que para nós não tem, né, irmão, não serve. Mas estava ali, irmãos. Estava naquela época, dentro daquela sociedade, né? E nós podíamos entender, irmãos, que todo o ensinamento que vem da palavra de Deus é bom para o engrandecimento espiritual do homem e para a sua salvação. Por quê, irmãos? Porque aprendemos a valorizar a vida espiritual diante de uma sociedade completamente perdida na carnalidade, irmãos. Vocês podem olhar, irmãos, hoje, vendo propagandas, até mesmo em outdoors na rua, propaganda na televisão, às vezes tu está ouvindo, irmãos, um louvor. Eu tenho uma caixinha de som com Bluetooth na minha oficina, eu boto o telefone ali, lá num canto com louvor e para, às vezes, um anúncio, e eu vou lá, irmãos, o que é? Uma incitação à carnalidade. Apresentação de roupas íntimas, ou homem com homem, mulher com mulher, casais formando esse tipo de relacionamento que é impuro à vista da palavra de Deus. Nós temos, irmãos, então, que vigiar muito, porque aquela revolução sexual que começou com aquele movimento lá, irmãos, tem engraçado e crescido no mundo hoje de uma forma tremenda. E muitos, irmãos, digo isso com dor no meu coração, muitos vão descer às profundezas do inferno, irmãos, enganados por esses movimentos, pensando que estão servindo a Deus. Mas não estão. Por isso, irmãos, é preciso, eu volto a dizer, que nós venhamos a matar a nossa carne. Nós todos somos tentados, irmão. Todos somos tentados todos os dias. Tem aquele irmão que sempre está, o irmão André conhece ele, aquele irmão que é piloto, que passa lá comigo na oficina. Ele tem lutas terríveis, irmãos. Eu falei na rádio outro dia ali, lutas terríveis contra a carne. Quando nós começamos a voar lá, irmãos, que eu aceitei Jesus, eu digo, eu vou deixar isso aqui. Há um tempo depois eu recebi uma visita de um outro colega meu, nesta área que morava em Itaqui, e ele também aceitou Jesus, e Guilherme, tu fez a melhor coisa da tua vida. A tua escolha foi algo que veio encher a tua vida de vitória na presença de Deus, porque agora tu serve a Deus. Porque nos ambientes em que nós vivemos, a carnalidade é terrível. Amém? Vamos adiante, irmão. Eu acho que não vai dar tempo. Vamos então para o segundo subtópico. A quebra de um tabu. Os irmãos sabem o que é tabu, né? Sabem o que é tabu, então não precisa nem falar aqui para os irmãos. A partir dos anos 1960, no Ocidente, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. O movimento de contestação, principalmente da moral cristã, ganha cada vez mais visibilidade com a chegada da TV. A contracultura chega com muito mais força e de uma forma muito mais presente nos lares. Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público e em outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar forças nas sociedades ocidentais a partir desta época. Desta forma, a sexualidade, conforme aquela defendida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu a ser quebrado. Essas regras, irmãos, que nós conhecemos e recebemos de Deus, e nós precisamos observar muito bem, irmãos, essas regras, porque quando nós estamos, irmãos, diante desta realidade, o uso da sexualidade, nós estamos diante de um modelo, irmãos, muito sério. Sabe que toda a palavra de Deus é uma ordenança, toda a palavra de Deus é algo que tem poder, irmãos. Se Deus abriu a sua boca e disse, haja luz, e a luz se fez, irmãos. Se quando ele disse, abriu a sua boca e disse, haja firmamento, e o firmamento se fez. Se ele abriu a sua boca, irmãos, e ordenou a criação de todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quando, irmãos, nós olhamos, irmãos, Jesus Cristo, olhando na cruz do Calvário, dizendo, está consumado. O que a Bíblia diz, irmãos? O sol se escondeu. Amém? Imagine o poder, irmãos, da palavra de Deus. Ali estava o Filho de Deus sendo crucificado, e ele disse, olha, terminei a missão que tu me deu. Daquela forma cruenta, e o sol se escondeu. Quanto mais olhamos, irmãos, na Bíblia Sagrada, a sua vontade que está explícita, não é algo que o irmão Guilherme está inventando, ou que os pastores tentam colocar dentro do coração dos homens, não. É a palavra de Deus
Quando nós olhamos, irmãos, aqui em Gênesis, no capítulo 1, deixa eu encontrar aqui, irmãos. (27), né, irmão? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem e semelhança. Não, irmãos, eu queria falar aqui, eu não anotei e me veio agora. Está no livro de Gênesis, irmãos. Disse Deus, rapidamente, irmãos. Perdão, irmãos, 2:24. Diz, portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quando nós estamos diante, irmãos, da palavra de Deus, não há como negar. É preciso que nós venhamos a viver aquilo que a sociedade considera tabu, porque aquilo que a sociedade quebra, irmãos, uma regra que não tem valor, que não tem poder, que precisa ser quebrada, nós precisamos, irmãos, como homens e mulheres que estão buscando salvação, ainda estamos no caminho, não chegamos lá. É preciso que nós venhamos a viver essas verdades, irmãos. No momento em que existe a conjuminação carnal, isto é um grande mistério de Deus. O momento em que o homem e a mulher se encontram sexualmente, há um entrelaçamento, irmãos, espiritual. E aquele homem, irmãos, deixa eu afastar um pouco aqui, que deita com um homossexual, a homossexualidade entrou na família dele. Talvez muitos não entendam. O meu avô era um homem, o meu pai foi um homem, eu sou um homem, e o meu filho cedeu a essa tentação. Não é o mesmo Deus que nos cuida, nos guia, que disse em Êxodo 20, capítulo versículo 4, eu sou o Deus zeloso que persigo a maldade dos pais na vida dos filhos, até a 3ª ou 4ª geração. Não está aí, irmãos, a palavra de Deus se cumprindo. Não é culpa de Deus, irmão, é culpa do homem que não soube respeitar aquilo que Deus ordenou. Por isso, irmãos, não é tabu. Nós não podemos viver o que a sociedade fala. Ah, mas o meu filho é assim. Eu tinha um vizinho meu pai dizia, alerta ele, alerta ele, alerta ele. O filhinho dele, pequenininho, irmãos, se escondia atrás da porta para se pintar com a pintura da mãe. E tinha o pai dizia, alerta ele, alerta ele, alerta ele, alerta ele. E um dia eu digo, olha, eu sou teu amigo, te amo muito, a tua família é minha família. Mas tu tem que prestar atenção. Fui com o risco até de perder a amizade. E o irmão Goni conhece ele também. Amém? O irmão conhece, não vou falar, mas o irmão conhece. Ele disse, não, é meu filho, deixa assim. Ele vai ser o que ele quiser. É preciso, irmão, nós termos um entendimento que quando nós deixamos, irmão, quando tu está mexendo, não sei, os irmãos gostam de jardinagem aqui, eu não sou muito chegado, irmãos, mas quando nós estamos ali, a minha esposa me leva, né, fazer alguma... Quando nós estamos ali, olha, aqui está plantada essa plantinha aqui, tem uma erva daninha, arranca, quando pequeno, para que não cresça e prejudique a tua plantação, as tuas plantas, amém? É preciso nós olharmos, irmãos, e vermos, não é tabu, irmãos, não é tabu. O dicionário da Bíblia Almeida, quando nós estamos ali, eu estava lendo, irmãos, a imagem de Deus, como o homem foi feito a imagem de Deus. Quando Deus fez o homem, irmãos, quando Ele criou o homem, Ele colocou no homem atributos que também estão nele. Deu uma forma minimizada, porque somos humanos. Sabe por que nós comunicamos com Deus, irmãos? Por que nós falamos? Hoje pela manhã eu fiz uma oração e recebi a resposta na hora, irmão, na hora eu recebi a oração. Sabe por que isso, irmãos? Eu não sou melhor que ninguém, sou um pecador. Mas existem em mim atributos de Deus que permitem, são os atributos comunicáveis que permitem que eu fale com Ele. E que Ele me ouça e que me atenda. Nós temos atributos espirituais, sentimentais, intelectuais e morais. E Deus colocou isso em nós para quê, irmão? Para que a nossa união, a nossa intimidade com Deus existisse. É possível colocar a perder, irmãos? Vocês sabiam que é possível colocar a perder essa comunhão com Deus? Abra sua Bíblia rapidamente comigo, no livro de Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1, o verso 20 ao 32. Mas eu quero fazer menção de apenas um verso. Romanos, verso 1, do 20 ao 32.
Vamos ler aqui, os irmãos podem ler depois em casa para não adiantarmos, eu quero ler o verso 28, que diz assim, ó, após ele falar nessa torpeza cometida de varão com varão, diz assim, ó, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deus os entregou às vontades da sua carne. Quer fazer? Faz. Mas saiba que a consequência vai chegar. Não vou ler todo, irmão, senão não vai dar tempo aqui. Saiba que a consequência vai chegar. Estão avisados, irmãos. Por isso, nós precisamos estar preparados para levar essa verdade a toda a criatura, irmãos. Paulo, quantas vezes foi preso, irmãos? Foi espancado. E como eu citei no começo dessa reunião aqui, ele foi tirado para fora da cidade como morto por pregar a palavra de Deus. O meu e o teu Cristo, que hoje habita na minha e na tua vida, ele foi morto por propagar a verdade. Não precisamos passar por isso, irmãos, mas temos como obrigação falar a palavra de Deus. Amém? Vamos então agora, irmãos, para o tópico 2, as principais distorções da sexualidade sadia. A prática da fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como uma prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, realizado por pessoas solteiras. Infelizmente, irmãos, uma das coisas que temos encontrado no meio evangélico é isso, irmãos. Jovens vivendo com outras jovens. O meu pai dizia sempre assim, ó, o casamento do fulano não deu certo. Como que não deu certo? Se eles se conheciam falando em conhecimento profundo e íntimo, irmão. Há 4 ou 5 anos viviam juntos, agora casaram, não deu certo. O que houve? O que nós temos visto hoje é o crescimento deste movimento chamado divórcio. Não deu mais. A irmã Kátia lá não faz a comida, a irmã Kátia não passa a roupa, eu vou deixar dela. Porque não sei, eu não consigo mais nem olhar para a cara dela, vou deixar ou ela para ele, né? Vou deixar aí, não quero mais. O que estamos vivendo hoje, irmãos? Porque os homens e mulheres não querem assumir essa seriedade da vida sexual, irmãos. Querem buscar novidades, querem buscar coisas novas aonde Deus não autorizou. E eu estou aqui nesse momento para falar para os irmãos, aquilo que não tem autoridade de Deus, irmãos, é errado. Se Deus permitisse que o homem tivesse vários relacionamentos, irmãos, e talvez vocês me digam, mas lá no passado os patriarcas tiveram várias mulheres, e eu cito para vocês a lei de Deus. Irmãos, rapidamente, antes de entrar nesse versículo 17, 17 de Deuteronômio, André, 17, 17 de Deuteronômio, faz favor para mim. Outro dia o irmão me contou que viu um árabe, um islamita, um sunita, ele viu um homossexual passar e disse assim, ó, meu Deus, como é que a alma dele não saiu ainda do corpo dele? Essa era a visão que eles tinham, irmãos. Essa é a visão que tinham. Hoje, irmãos, nós vivemos na graça de Deus. Pode ler, irmão André, por favor. Amém, amém. Essa parte, só a parte da mulher, irmão. Portanto, não multiplicará para si mulheres. Lei da eleição dos reis no Velho Testamento, irmãos. Deuteronômio, a lei de Deus que hoje tantos rejeitam, está ali. Não era permitido ter várias mulheres. Eu não vou entrar aqui na questão se sempre estão questionando, né? Sempre estão trazendo a pauta se Salomão se salvou, não se salvou, não sei, não sou um juiz. Mas o que aconteceu na vida de Salomão, irmãos, ganhou tudo de Deus. Quem não sonha, irmãos, chegar e dizer para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me dê entendimento, me pregar a palavra. Tá bom, Guilherme, eu te dei entendimento, tu vai pregar, eu vou te dar um carro, uma casa, e tu vai morar num castelo. Quem não sonha com isso, irmãos, tem uma vida assim. No entanto, prevaricou contra a lei de Deus e a consequência chegou. Davi, irmãos, olhou para Batseba, se encantou com a Batseba, deixou a concupiscência, o desejo desenfreado do coração falar mais alto na sua vida. Foi lá, irmãos, e praticou um homicídio, um homicídio, né? Terrível, e um adultério. Teve as suas consequências, pediu perdão a Deus,
Salmo 51, a oração do pedido de perdão de Davi a Deus pelo seu pecado. Mas Deus disse para ele: eu te perdoo. Mas jamais a espada vai te afastar da porta da tua casa. O que aquele povo passa hoje lá, irmãos? Não, aqui, né? Para cá. Por que existem tantas guerras santas? Por que ela não conseguem estar em paz nunca? Promessa de Deus sobre a consequência do erro do homem. Quer abençoar a tua família, meu irmão? Quer abençoar a tua família? Eu vou parafrasear o irmão Gilmar aqui agora, irmãos. Eu digo para vocês, serve para mim também, estamos entre adultos aqui. Homens e mulheres têm responsabilidades com as suas esposas, com as suas esposas e seus esposos. O irmão Gilmar, eu vou parafrasear ele aqui, ele sempre diz assim, ó. Tu pode, eu já vi isso até numa pregação, tu pode deixar os passarinhos voar sobre a tua cabeça. Tu pode até permitir que eles toquem na tua cabeça, mas não permite que eles façam um ninho na tua cabeça. Estamos falando de homens e mulheres sadios aqui, irmãos. Eu posso falar aos irmãos, eu estou com 63 anos, irmãos. Amo a minha esposa. E a nossa vida é uma vida ativa. Amém? Mas eu só olho para ela. Não pensem, irmãos, que muitas vezes vou confessar aos irmãos, porque eu sei que os irmãos passam por isso. Tem coisas que atraem os nossos olhares no mundo, mas nós temos que repreender. Passarinho voou, irmão. Vai embora. Em nome de Jesus, me deixa. Eu não vou fazer isso. Porque eu tenho um compromisso com Deus e com a minha família. Amém? Vamos rejeitar, irmãos, essa tal de fornicação. Adultério não é crime, mas é pecado. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira até a revogação da lei que o regulamentava. Hoje não é considerado mais crime, contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser pecado. A Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. Quando o rei Davi adulterou com Batseba, o profeta Natã, amando de Deus, condenou de forma dura o seu ato pecaminoso. Na literatura sapiencial, especialmente em Provérbios, sobejam as advertências contra esta prática. Jesus e os seus apóstolos condenam o adultério. Paz, Senhor, irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu amado, viu? Amém? Deixa... Tá. Amém? Glória a Deus. Tá. Maques, olha aqui para mim, Maques. Tá a hora aí, Max. Tá? Amém, irmãos? Então, quando nós olhamos, irmãos, para o adultério, o que é o adultério, irmãos? O adultério, vou dar um exemplo, irmãos. Nós temos 1 litro de leite. Tá bom? É pouco leite, né, pastor? Vou dar um pouco d'água, meio litro de água. Ele perde muitas características. Ele fica fraco. Quando nós olhamos, irmãos, para um relacionamento, um casamento perfeito, como é o meu, porque eu amo a minha esposa, eu olho para ela assim, irmãos, eu penso aquilo que um dia foi profetizado para mim. Quando eu olho para ela, eu digo, meu Deus do céu, o que eu fiz para ganhar uma mulher tão linda e tão boa como essa? Não é possível, Senhor, eu não mereci isso aí, mas o Senhor teve misericórdia da minha vida. O casamento, irmãos, enquanto está em perfeição, é um dos principais alvos do inimigo para tentar destruir, irmãos, a nossa espiritualidade, sabia? Porque ele conhece as fraquezas da nossa carne. Ele não entra no nosso entendimento, não entra no nosso coração, não ouve a nossa oração, mas ele olha e vê aonde estão localizados os meus maiores interesses, e é lá que ele vai agir na minha vida. E se eu voltar o meu interesse apenas para a minha esposa, rejeitar, irmãos, todas as coisas, ele não vai ter poder, ele não vai ter força. Quero contar aos irmãos um rápido testemunho aqui, pastor. Um rápido testemunho, irmãos. Eu estava ali, irmãos, cheguei no mercado. E eu tenho amizade com todo mundo, irmãos. Eu tenho amizade com todo mundo. E eu cheguei no mercado, irmão. Quando eu passei na caixa, a moça me espichou um papelzinho assim no telefone. Meu telefone. E eu olhei e digo, já sei. E saí. Sabe o que eu fiz, irmãos? Fui lá e chantei para minha esposa. Nunca mais eu vou sozinho no mercado. Não me manda porque eu não vou mais no mercado sozinho. Por quê? Viu? Por quê, irmãos? Por quê? Porque se eu vou sozinho ali, irmão... Ele faz assim, irmãos, quando ele quer parar, estão conseguindo chegar na minha trincheira, ele levanta algo para... Mas nós, em nome de Jesus, estamos aqui para aprender hoje. Amém? E eu falava, irmãos, a respeito disso. E eu disse para minha esposa...
Digo assim, eu nunca mais eu vou sozinho no mercado, eu não sou viúvo, eu não sou solteiro. Tem que comprar uma casa de fósforo, me dá a mão aqui e vai lá. Eu quero mostrar. E sabe o que eu faço, irmãos? A moça está lá, eu nunca mais falei com ela. Mas ela estava sendo usada. Sabe o que eu faço, irmãos? Eu passo em outras casas, mas se for passar na dela, eu passo abraçado na minha esposa e dando beijinho nela. Para mostrar para aquilo que está por trás dela. Nós precisamos muitas vezes ver os atos das pessoas e olhar atrás quem está por trás, irmãos. E o que Satanás coloca, irmãos, para destruir a nossa felicidade? Pratos como esse, manjares servidos. Quando Cristo, irmãos, estava no deserto lá, Satanás não ofereceu para ele, olha, se tu me adorar, eu te dou tudo, comida, reino, riquezas, tudo que tu puder pensar em ter. E ele disse, olha, nem só de pão vive o homem. E eu digo para os irmãos nesta manhã a respeito deste assunto adultério, não é só disso que nós vivemos, irmão. Um casamento vai bem além do que isso. Eu sei que eu estou repisando o óbvio aqui para muitos irmãos, mas é preciso entender que um casamento vai muito além disso, irmãos, da nossa visão, dos nossos olhos. Eu digo para os irmãos que ao fim da tarde, quando a minha esposa está para chegar do trabalho, eu seco aquela rua ali, irmãos, cuidando, olhando. Quando posso, eu ligo e vou encontrar ela no caminho. Eu estou me prevenindo, irmãos, contra os ataques de Satanás. O adultério, irmãos, é uma inversão de valores e provocou profundas mudanças na forma de como a sexualidade é vista. No contexto social pós-moderno, os muros morais que protegiam a instituição casamento foi e está sendo duramente bombardeado. Qual foi a arma usada pelo nosso inimigo? O adultério. Como eu disse para os irmãos, olha só o que acontece, irmãos. Às vezes tu não está nem aí para esse assunto, mas o inimigo envia alguém para tentar desvirtuar a tua santidade. Por isso é preciso, irmãos, estar preparado para que nós venhamos a vencer. Eu escrevi mais alguma coisa aqui. A tentação e o engano estão em achar que o outro não passa por nada disso. Eu sou tentado, meu. A minha esposa também é tentada. Pode ter certeza disso. Eu sei reagir com Deus. E eu tenho uma certeza e uma confiança que ela também sabe reagir com Deus. Amém? Por isso, o segredo, irmãos, é colocar tudo diante de Deus. Eu fui questionado um dia pelo irmão, como é que tu consegue isso? Estamos entre adultos. Irmãos, nós oramos para dormir. Nós oramos para nos alimentar. Nós oramos aqui na igreja. Antes, irmãos, de ter um encontro, o que eu chamo a sublimação do sentimento que tem para minha esposa, num ato sexual, eu convido o Espírito Santo, isso é bíblico, a participar desse momento. São momentos maravilhosos, irmãos. São momentos maravilhosos. Eu tenho atendido muitas pessoas, irmão, homens que vão me procurar para conversar a respeito disso. Diz, irmão, uma das coisas que mais vem na minha cabeça quando eu estou com a minha esposa é pensar em alguém que eu vi. Estamos entre adultos, irmão. Digo, sabe como tu consegue vencer isso, irmão? Na oração. E tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Agora vamos falar aqui, irmão, sobre este assunto que eu estava relutando. O subtópico 3 diz assim, homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Quero rapidamente falar aos irmãos que esse termo homossexualidade para mim não serve, irmãos. Está aqui, irmãos. Não vou citar página, né, mas está aqui, ó. 1975 a 85, 10 anos. Essa estratégia que eles estavam usando aqui pelo mundo foi tentado no Brasil, mas não conseguiram ainda. Embora muitos já tenham dado vazão a essa estratégia. Eles pegaram, principalmente, irmãos, na Inglaterra, onde ali fica proibido por lei se referir a esta prática como homossexualismo. Tem que ser homossexualidade, é proibido por lei, irmãos. Faz parte até do idioma deles agora. Porque o homossexualismo, a terminação da palavra, como é que se diz, irmão? A última parte da palavra, me falhou agora. Ela traz a ideia do que quer dizer a palavra. Quando nós falamos homossexualismo, homossexual, o mesmo sexo, relação entre o mesmo sexo.
que traz o sufixo, acertei, agora lembrei, sufixo ismo, nos passa a ideia de enfermidade. E o sufixo dade, homossexualidade, traz a ideia de identidade. E como um bom cristão que sou, eu não aceito. Um dia eu debatia com uma professora, aliás, não, e eu falava homossexualidade, eu digo, não, para ti é, para mim não é. Por isso, irmão, nós temos que ver que esta prática, os cristãos que têm na Bíblia a sua única regra de fé compreendem a homossexualidade, eu vejo como homossexualismo, como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Tá? Eu vou passar aqui, irmãos. Havia, irmãos, lá na Grécia, uma ideia, né? E nós firmamos esta ideia, irmãos, dentro da história. Nós aprendemos nas salas de aulas, na nossa educação secular, que esta prática era comum entre os gregos. Só que quando nós entramos para dentro da paleografia, irmãos, nós estudamos, nós pesquisamos, nós vimos homens que se levantaram e pesquisaram naquela época, era mentira. A prática que havia entre os gregos era heterossexual. Tudo isso, irmãos, faz parte dessa estratégia para mudar a ideia do homem. Mas isso é comum, sempre foi assim, mentira. Eles afirmam com dados históricos, mas não são verdade, não são verdadeiros. Eles são montados a fim de que essa estratégia de tentar, como está escrito aqui, transformar a sociedade, irmãos, através de ideias como essas. Por isso é preciso estar atento, irmãos. Por isso que eu gosto de pesquisar a fundo. Quando nós vimos ali, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, eu apontei aqui, eu fui pesquisar, capítulo 6, verso 9, que diz que os que não vão herdar os céus, aqueles que têm essa prática, olhando, irmãos, na Septuaginta, está lá Malacói, a Bíblia diz assim, e ficarão de fora, não entrarão no reino dos céus, os bêbados, os maldizentes, os efeminados. E eu fui ver a fundo, porque eu já vi um debate, irmãos, em que um homossexual desmistificava, disse ele, essa questão que é mentira. Mas era mentira dele, porque eu fui pesquisar a fundo, irmãos, pela paleografia. É uma ciência que está dentro da teologia, irmãos, ao qual traz até nós a formação de palavras antigas em contextos que nós não conhecemos. Foram daquele tempo. Está lá, irmãos, Malacói. Eu até escrevi em grego aqui, irmãos, meio assim, né? Efeminado. Está assim, é enfermidade que afeta a vida do homem, tornando-o fraco para executar as suas tarefas, sendo moldado para fazer apenas serviços que são inerentes à mulher. O homem, irmãos, que era acometido dessa enfermidade, a história diz que eles não tinham condições de reagir a uma guerra. Eu não quero ir para a guerra, eu quero ficar em casa, ajudar minha mãe a lavar a louça. Irmãos, isso aqui é muito sério. Eu lavava a louça para minha mãe, lavo a louça hoje para minha esposa, como uma outra oportunidade eu citei aqui. Eu moro ali, irmãos. Eu morava lá. Era eu que ensujava a louça. Ninguém tinha obrigação de lavar. O meu pai fazia assim, saiu da mesa, pega o do prato e vai para a pia. Tua mãe não é tua empregada. Era educação, irmãos. Nunca, jamais isso aí trouxe para a minha vida algo de ruim, senão algo de bom. E eu pude entender, irmãos, que não é esta prática de lavar a louça, de limpar a casa, que faz o homem isso, mas sim esta enfermidade, que ela pode ser, irmãos, o tempo se foi, irmãos, ela pode ser adquirida, pelo motivo de como uma resposta a um trauma, ou como uma influência subcultural, uma influência sem informações. Irmãos, vamos ter que terminar, o tempo tem passado, era muita coisa. Vamos falar aqui sobre o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Amém? Fico devendo aos irmãos, viu, irmãos? Me perdoem, mas eu acho que espichei demais lá no começo, que eu me preparei. Outra coisa, irmãos, existe dentro da biologia vários estudiosos, eu tinha nomes aqui, Dr. John Estey.
Ele diz que não há nenhuma fundamentação biológica. Os irmãos lembram das aulas de biologia? Alguém que lembra? A mulher é XX, o homem é YY, né? Não existe Z, irmãos. Agora inventaram assim, vocês ouviram falar geração Z, né? Os irmãos ouviram falar isso aí? Agora estão vivendo a geração Z. Não existe um cromossomo, ele é X ou é Y. O homem é XX, a mulher é YY. Se sair uma menina, ela tem X e Y. Se sair um menino, ele é YX. Mas não existe, irmãos, um cromossomo Z. E eles estão tentando inventar essa história para fundamentar uma prática ruim para a sociedade, ruim para a salvação, ruim para todas as coisas. E tudo isso, irmãos, por argumentação de trauma ou influência. É preciso ter o entendimento, irmãos, que Deus nos criou macho e fêmea. O homem macho, ele cumpre as suas funções como macho. A fêmea cumpre as suas funções, e eu estou falando aqui, irmãos, na reprodução humana, diante da sociedade. O homem antes era cavaleiro, abria a porta para a mulher, hoje não, irmãos. Isso é bobagem. Eu sou um cavaleiro, levo uma flor para minha esposa. Pode contar, irmão, já caiu no ridículo. Mas não, irmãos, nós temos que cuidar da mulher, a Bíblia diz, como vaso mais fraco. E devemos lutar, irmãos, a fim de que essas práticas não venham a afetar nossas vidas. Mas existem, irmãos, sim, dentro da biologia. Eu queria falar, mas não vai muito tempo. Mas rapidamente eu quero falar aqui sobre o quimerismo. Crianças quimera. Por algum motivo, algum medicamento que as mulheres usavam por um tempo. Lembra? Nascia uma criança com um olho de uma cor e um olho da outra. Um menino tinha uma dor de cabeça muito grande e encontraram um feto dentro da cabeça dele. Era quando o espermatozoide, o cromossomo mais forte, englobava o outro. Crianças que nasciam com um dedo a mais. Isso se chama quimerismo. E esse movimento estranho que está aí, está usando o pastor para dizer assim, não, eu nasci em corpo de homem, mas o outro que estava comigo era mulher, então o meu corpo é esse, mas a personalidade do outro tomou conta. Estão usando até essas coisas, mas graças a Deus, irmãos, que a nossa vida, tá, está diante do Senhor e nós podemos entender que Ele vai fazer por nós o que é de melhor, mas nós temos que nos submeter à sua vontade. O último tópico, irmãos, nos diz o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Esse foi meu tempo. Quero falar rapidamente aqui, irmãos. Nós vimos aqui o sexo atende uma necessidade de criação. A lei de Deus, irmãos, diz assim, em Gênesis 1:28, frutificai e multiplicai. Ele coloca sobre as vossas vidas o encargo de se reproduzirem e dominarem sobre a criação. Foram criados para constituir lares para a família, isso nós homens. Esse propósito de Deus declarado na criação indica que ele se volta para a família, que o serve e que a criação de filhos é algo de máximo na prioridade neste mundo. E para tanto, Deus criou um método que traz alegria e prazer ao homem, ou seja, o relacionamento sexual, onde ele coloca um dos seus grandes mistérios, a conjuminação carnal, que eu falei lá no princípio, também cria laços espirituais no casal, de maneira que os dois se tornem um só. Eu creio que os irmãos já viram aqui casais velhos, né? Casais com 40 anos. Vocês já notaram como eles ficam parecidos até no físico? Não? As mesmas palavras, os mesmos pensamentos, os mesmos impulsos. E eu quero envelhecer com a minha velhinha assim. Né? Nós parecidos, embora seja baixinho, eu sou mais alto, mas parecidos um com o outro. Idênticos um ao outro. Eu tinha um tio meu que ele usava assim, ele ia explicar um caso e dizia, não sei o que, vamos ao caso, que seja. E a minha tia tinha as mesmas manias. E eu olhava e não entendia. Hoje eu vejo. Está aí, irmãos. A conjuminação carnal. Nasceu um ser diante de Deus. Aquele que alcança a salvação. Amém? Vamos para o subtópico 2 aqui. O sexo como complementação e satisfação. Eu só vou ler, irmãos, já passou o tempo aqui, o que eu escrevi. O ato sexual deve ser visto como ele é. Como sublimação do amor. Com sublimação dos sentimentos. Os irmãos lembram aqui das aulas de física, né? Que nós estudávamos os estados da matéria, né? Quando nós tínhamos um vapor, nós resfriávamos, o irmão Batata lá, que é farmacêutico, resfriávamos e ele virava o líquido. Sabe como é que era dado o nome, irmãos? Sublimação. Nós temos que enxergar, irmãos, a relação sexual do casal como essa sublimação, o que está no espírito, o sentimento que existe entre nós, que venha a se tornar realidade na nossa carne, só entre nós e mais ninguém.
Para que a relação seja pura, para que a água, irmãos, quando estava ali no estado de vapor, ao ser subliminada, ela execrava outros componentes, não é assim, irmão Euclides? Ela tirava os componentes. Tu tem um vapor, eu fiz farmácia, irmãos, e nós pegávamos as pétalas da rosa, irmãos, e nós pegávamos e fervíamos num tubo de Ellenberg, tinha um bico de pato assim, ó, que passava água fria por fora, e o vapor ia caindo lá, pastor, e caía o óleo da rosa, a essência da rosa perfumada para fazer perfume. Aqui nesse colégio que eu estudei, tinha a aula de laboratório. Assim que seja, irmãos, o nosso relacionamento com a nossa esposa, das irmãs com o esposo, seja subliminado, irmão, seja colocado apenas o que é puro diante de Deus nesse relacionamento. Amém? Encerrando para os irmãos, eu quero ler rapidamente aqui o subtópico 3, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Irmãos, eu quero rapidamente falar aqui, ó, os problemas, vocês viram aqui agora, que os pastores passam. É preciso que nós venhamos estar preparados, irmãos, para junto com os pastores vencer essas coisas. Não é assim, pastor? Não adianta um casal vir aqui falar para o pastor, olha, aconteceu um problema de adultério dentro da minha casa. E o que o pastor tem a fazer? O pastor tem que dominar a situação, irmãos. Para isso, é preciso que ele não só esteja preparado, porque como diz a revista aqui, existem muitas pessoas, irmãos, não preparados. Porque hoje é simples se formar pastor, né? Eu vi um irmão ontem ali e amanhã ele já é pastor. Não, eu sou pastor. Sem preparo, irmãos. Infelizmente essa é a realidade. Por que o evangelho está sendo tão vituperado hoje? Porque existem homens sem preparo para enfrentar essas dificuldades. Por isso eu digo aos irmãos que estão aqui, já encerrando agora a minha participação nessa manhã, enquanto estivermos aqui, irmãos, enquanto nós tivermos a verdade arraigada no nosso coração, vamos junto com o pastor, ombro a ombro, lutar pela verdade da palavra de Deus. Que nenhum desses movimentos que estão aí no mundo, seja adultério, seja fornicação, que acontece muito dentro da juventude nos dias de hoje, ou seja, o homossexualismo, irmãos, vamos deixar de lado, vamos lutar ombro a ombro com o pastor, para que o pastor tenha poder vindo dos céus para repreender isso. Lembre-se, capítulo 3, verso 16 de João, é enfático, é fatídico, é dominante. Deus amou todo mundo, irmão, toda a humanidade, a ponto de negar seu filho. Todos têm o mesmo valor diante de Deus. Por isso, irmãos, não esqueça, tu tem a verdade, tu tem o remédio, aonde está a enfermidade, procura aplicar ele, amém? Que Deus abençoe, irmãos, peço perdão, passei 5 minutos, em nome de Jesus.